Fala galera, beleza? Aqui é o Tecos, do canal do Tecos, e esse é o vídeo que eu vou fazer que tem o potencial de tomar mais hate de todos. Que aqui eu vou falar o porquê que eu acho que Yu-Gi-Oh! GX é a pior temporada de Yu-Gi-Oh! De todos, né? Considerando os animes do card game original. Então, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, GX, 5Ds, Zeal, Arc-V e Vrains, né? Os animes do Rush Duel, Sevens, eu não assisti e nem pretendo, então pode ignorar eles. Mas antes de tudo, eu tenho que explicar a minha experiência com Yu-Gi-Oh! Até hoje, né? Antes de entrar em polêmicas. Eu, como toda criança da época, assisti um pouco de Yu-Gi-Oh! Né? Passava na Globo, só que eu não conseguia ver direto, assim, sabe? Os episódios passavam de uma forma meio aleatória e nem sempre eu conseguia ver, acho que por causa da escola, que eu estudava de manhã. Enfim, era uma experiência meio distante, né, do anime. Às vezes eu assistia algum DVD, algum DVD pirata, assim, alguma fita, mas não passava muito disso. E eu, como toda criança da época, tinha aqueles decks de 60 cartas que você comprava por R$ 5 em lojinha. Aquelas cartas que, tipo assim, descaradamente eram falsas, mas, pô, era legal que parecia as cartas do anime, né? E tanto faz também que ninguém entendia inglês na época, né? Mas depois dessa época da televisão, eu não fui muito atrás de Yu-Gi-Oh, né? Eu vi o Yu-Gi-Oh! GX alguns episódios na rede TV e tal, mas depois disso eu não fui muito atrás. Eu fiquei meio desligado de Yu-Gi-Oh! Né? E os animes foram saindo, né? 5D, Zeal, Arc-V. E eu sempre achava, tipo assim, caramba, que tosco, né? Esses animes novos, assim, não tem nada a ver com o anime original, sendo que o anime original já tinha um cara com cabelo de 3 cores espetado, sabe? Tipo, o Yu-Gi-Oh! Nunca foi algo sério, realista, extremamente profundo, não. Enfim, eu me desliguei da franquia, né? E eu só fui voltar lá pra 2017, que foi com a chegada do Duel Links, né? Que o Duel Links foi uma boa forma de reviver a franquia para muita gente que estava desligada. Muita gente continuou jogando card game, né? Mas a maioria das pessoas esqueceu que o Yu-Gi-Oh! Existia depois que ele parou de passar na televisão. Então o Duel Links foi uma boa forma de reviver o Yu-Gi-Oh! Na mente das pessoas. Por mais que eu não goste do jogo, porque ele tem aquele sistema horrível que você tem que ficar farmando para conseguir as cartas, não tem um craft decente. O jogo em si é uma versão pocket do jogo original, né? Mas, por mais que eu não goste de tudo isso, ele foi importante para trazer o Yu-Gi-Oh! De volta no imaginário das pessoas. Pelo menos do pessoal mais do ocidente, né? E aí eu comecei a ter interesse em ver Yu-Gi-Oh! Né? E então, alguns anos depois, eu decidi assistir o 5Ds, que era a temporada que a maioria das pessoas diz que não, essa temporada aqui é realmente boa. E eu gostei. E aí fui vendo o Yu-Gi-Oh! Original, o Vrains, Arc-V, Zeal, né? Fui vendo até chegar no último que eu vi agora, que foi o GX, né? Sem contar que nesse meio tempo eu comecei a jogar o Master Duel, que é a versão mais próxima do card game original. E então, além de eu gostar dos animes, eu comecei a aprender sobre o card game mesmo, né? O jogo em si. O que fez com que eu conseguisse aproveitar melhor os últimos animes que eu vi, né? Eu comecei a entender do card game a partir do Zeal, né? Então, Zeal, Arc-V e GX foram os animes que eu vi entendendo o card game e assim eu pude aproveitar um pouco melhor desses animes. Claro que você não precisa jogar o card game para aproveitar os animes, mas com certeza você joga tem um gosto melhor quando você assiste os animes. Então, todo esse discurso é basicamente para falar que eu não tô caindo aqui de paraquedas, né? Eu tô vendo Yu-Gi-Oh! Há um bom tempo, né? Há uns 5 anos e jogando Master Duel, joguei um pouquinho do TCG. Então eu tenho bastante contato até com Yu-Gi-Oh! Né? E eu não sou aquele tipo de pessoa que assistiu o Yu-Gi-Oh! Clássico e o GX na televisão e fica de nostalgia com eles até hoje. E eles são os melhores animes, são os únicos bons, porque foram os que eu vi na televisão, etc, etc, tá? Então fiquem sabendo que não, eu não vou fazer esse discurso aí, que é um discurso que já deu, né? Todo mundo tá cansado de ouvir isso. Quem reclama dos outros animes que falam que eles são piores, infantis, normalmente não assistiu eles, então isso aqui nem entra em questão.
Pois bem, então agora vamos falar do Yu-Gi-Oh! GX em si. Primeiro que eu tenho que falar da narrativa mais popular de Yu-Gi-Oh! GX. Como as pessoas pensam Yu-Gi-Oh! GX, a história de Yu-Gi-Oh! GX. Como Yu-Gi-Oh! GX está encaixado no imaginário coletivo. Basicamente, a maioria das pessoas tem um discurso que Yu-Gi-Oh! GX ele começa fraco, ele começa ruim e que ele melhora a partir do arco da Yubel, que é quando ele fica mais, entre aspas, dark. E bom, eu meio que concordo parcialmente com essa ideia, mas vamos elaborar. Yu-Gi-Oh! GX ele tem a missão de ser a continuação de um sucesso estrondoso. Então a franquia Yu-Gi-Oh! Tava no seu auge lá para 2003, 2004, lá era uma febre. Todo mundo conhecia Yu-Gi-Oh! Negócio que furou a bolha de uma maneira insana. Eu acho que só não foi maior que Pokémon, sabe, na época. Mas, tipo assim, Yu-Gi-Oh! Era baseado no mangá. E a história do mangá chegou ao fim. Então, ou eles deixavam por isso mesmo, ou eles continuavam. E, porra, dinheiro pra caralho, carta pra caralho pra fazer. Vocês acham mesmo que eles iam parar o anime? De jeito nenhum, né? E aí que veio o Yu-Gi-Oh! X com a ingrata missão de continuar a franquia. Yu-Gi-Oh! GX ele tá numa posição ruim, que é a posição da segunda obra de uma franquia. Porque costuma ser assim. A primeira é a intocável, é a que originou tudo. As pessoas podem aceitar que isso tem defeitos, mas sempre vai ter o argumento que essa coisa é a primeira, é a que começou, então ela merece respeito porque ela é a primeira. Então, pode criticar ela, mas ela foi a primeira, então tem que ter um respeito. Que eu acho meio besteira, sabe? Tipo, a gente tem que valorizar só porque é o primeiro. A gente não pode falar que o primeiro é uma merda. Que eu não acho que seja o caso de Yu-Gi-Oh! Mas no caso, a primeira coisa é sempre intocável. E aí, as outras coisas seguintes, o pessoal vai se acostumando, né? Depois de um tempo, quando a coisa se estabelece como franquia, as pessoas já aceitam, sabe? É tipo Pokémon, quando o pessoal começou a reclamar dos designs lá pra quinta e sexta geração. Mas hoje em dia todo mundo já tá acostumado. Tipo, foda-se. Eu talvez não goste de todos eles, mas tá aí já, né? Já existe, então já aceito isso. E franquia funciona assim. Mas a segunda coisa, a continuação, costuma sofrer muito, porque o único ponto de comparação que existe é o negócio original. E aí, se você muda muito do original, você tá perdendo a essência. E se você faz parecido com o original, você tá copiando ele. Então é uma tarefa muito ingrata. E eu reconheço que o Yu-Gi-Oh! GX não estava numa posição muito confortável. E é o que me faz pensar que eles não sabiam o que fazer com essa franquia. Vamos lá para a ideia de Yu-Gi-Oh! GX. Yu-Gi-Oh! GX é a continuação do universo do Yu-Gi-Oh! Original, onde você tem um jovem chamado Judai Yuki que entra para uma academia de duelo, que lá ele vai treinar para se tornar o melhor duelista. Então o Yu-Gi-Oh! GX ele começa com essa ideia mais episódica, calma, tranquila, de comédia, assim, escolinha, que eu não acho ruim. Eu acho uma ideia interessante, cara. Pô, você tem aquela escola que os alunos são divididos por ranks e os alunos do Obelisco, que é o maior rank, se acham superiores aos outros, porque eles têm as melhores notas, eles têm os melhores dormitórios, têm mais luxo. E ali em seguida você tem o Ra, que seria o mediano, e o Osiris, que é o pessoal mais fudido, né? O pessoal que não tira nota, que não se destaca e que tem menos recursos. E esse é um ponto que eu acho muito interessante no Yu-Gi-Oh! GX, que é essa coisa da hierarquia mesmo, né? Onde você tem uma instituição extremamente rígida e a proposta é justamente ter um protagonista que vai quebrar todo esse sistema, mostrando que dá para você ser um bom duelista se divertindo e não só se prendendo em livros e teorias. Ou poderia ser isso, né? Porque Yu-Gi-Oh! GX não é sobre isso. E eu não falo que ele teria que ser sobre isso para ser bom, mas é um potencial desperdiçado, cara. Eles armam todo um terreno fértil para esse tipo de ideia, né? De discriminação, de arrogância, de elitismo, onde você tem um protagonista que é o underdog, que é o cara da classe mais baixa, derrotando todo mundo e demonstrando pro pessoal que, pô, gente, não precisa ser tão rígido assim, dá pra melhorar se divertindo. Seria algo muito interessante, mas Yu-Gi-Oh! GX não tá preocupado com isso. Yu-Gi-Oh! GX prefere muito mais fazer uns duelos com uma comédia besta, coisas que não vão levar a lugar nenhum, com personagens que têm potencial, mas não são bem aproveitados, como é o caso do Manjome,
e do Cronos, que são dois personagens que representam esse elitismo, mas que no decorrer do anime eles vão se tornando pessoas mais humildes com a influência do Judai. E tipo, pô, eles realmente crescem como personagens, mas você sente que falta muito, porque eles não têm um destaque que merecem. Porque Yu-Gi-Oh! GX tá muito preocupado em fazer histórias aleatórias. E dá pra você ver no começo que eles não têm muito bem um tema bem definido. Você tem tudo isso que eu falei apresentado de maneira superficial, mas nada é muito bem trabalhado. É só duelos episódicos pra encher linguiça. E aí chega no episódio 30 e, ok, você pode achar os episódios divertidos. Tem um episódio ou outro que eu acabo dando uma risada, mas não é nada muito interessante. Os duelos não são bons, não tem nenhuma mensagem muito fora do clichê e não está trabalhando temas que poderiam ser trabalhados, sabe? Normalmente. É claro que você tem alguns episódios bons, como os episódios do Manjome, do Cronos, mas no geral eu acho bem fraquinho, viu? Mas pode piorar, porque a partir do episódio 30 chega o arco dos Seven Stars, que é um arco horrível, cara. Eu odeio esse arco, velho. Porque é um arco que demonstra o quão mal planejado Yu-Gi-Oh! GX é. Sério, parece que os roteiristas se reuniam, escreviam um monte de papel pequenininho assim, dobrava e jogava pro alto, pegava e falava, ok, o episódio da semana vai ser esse aqui. Parece que é isso, cara. Porque o Yu-Gi-Oh! GX é muito inconsistente. Você começa com 30 episódios de comédia, bestinha, bem leves. E aí, do nada você tem um arco que... Não, gente, agora é sério. Agora a gente vai envolver jogos das trevas, o anime vai ficar dark, a gente vai envolver roubo de alma, se você perder o duelo vai dar merda e tal. Colocam esses elementos que estavam presentes no Yu-Gi-Oh! Clássico, né? Nessa parte, o GX está querendo se aproximar muito do Yu-Gi-Oh! Clássico. Então eles estão fazendo várias referências, né? Colocam as cartas clássicas, o Jinzo, aqueles três bichos que se juntam, Red Eyes Dragon, essas porra aí. Mas qual que é o problema? Tem algum problema em mudar de tom? Não necessariamente. Mas a questão é que dentro desse arco mais sério, o tom muda. Então, tipo assim, você tem um episódio que é super sério, alguém perdeu a alma, e no outro, sei lá, é uma história boba, aleatória, que poderia ser da primeira temporada. Sabe, o tom do anime tá sempre mudando. Fora que esse arco começa do nada. Sério, é o episódio que o diretor chega e fala pra turma do Judai ali. Então, vocês são bons duelistas, então eu vou dar 7 chaves pra vocês. E vão chegar 7 caras querendo essas 7 chaves pra abrir um negócio mágico que tem um poder que a gente tem que proteger. Do nada, não tem preparação nenhuma, não tem explicação, não tem lógica. Só taca um arco aí. Tipo, foda-se, os caras, tipo, a gente quer deixar a história mais séria. Então, vamos artificialmente criar um arco, entre aspas, sério. E a gente nem vai seguir essa seriedade depois, que a gente vai ficar quebrando toda hora. Um episódio é sério, outro episódio é descontraído. E vai ficar quebrando esse clima que, tipo assim, é um ritmo horrível. Horrível de se ver. E muitas vezes, coisas importantes no arco são causadas por cenas de comédia, como é a parte do Manjome lá, que ele rouba um negócio lá pra conquistar a Asuka. E esse negócio vai dar no boss final do Seven Stars, que é um velho que queria rejuvenescer, cara. Horrível, meu Deus, cara. Que arco horrível, cara. Que arco horrível. Isso só escancara o quanto eles não sabiam o que estavam fazendo, cara. Uma hora eles querem fazer um anime de escola, outra hora é comédia shitpost, outra hora é sério, aí volta pra comédia shitpost. Cara, o que vocês querem fazer, cara? E nada disso se liga em nenhum tema. Não tem nenhum tema que liga tudo isso, cara. É só anime por anime. E os duelos não são bons, cara. O deck do Judai é uma merda. Elemental Hero nessa época não fazia nenhum sentido, cara. São duelos tediosos de se assistir, sabe? Essa primeira temporada de Yu-Gi-Oh! X eu acho bem ruim. Bem ruim. A parte episódica é okzinha, meia boca. E a parte do Seven Stars é horrível. Vamos agora pra segunda temporada, que é o arco da Sociedade da Luz. Que esse arco... Puta que pariu, velho. Que arco chato. Chato, cara. Assim, eu dou um desconto pro comecinho. Comecinho, pelo menos você consegue dar risada. Desse arco nem isso, cara. Nem risada você consegue dar, cara. É só tédio. É só tédio. Bom, aparece o Edo Fênix na ilha, né? Que é um duelista
do campeonato lá, da liga de profissionais lá. Ele desafia o Judai. Só que na verdade ele tá servindo pro Saio, que é um cara que fica vendo cartas de tarô, prevendo o futuro e tal. E ele na verdade é um cara que tá sendo possuído por um espírito maligno da luz. E o Judai, na verdade, é o escolhido que vai ter que usar os espíritos das trevas, que as trevas são do bem e a luz são do mal. E o Gyoji X começa todo um arco de bem versus mal. E aí você pensa assim, cara, esse não era anime de escola? Tipo, não era esse o apelo do Gyoji X? Não era seu anime de escola? E aí você vê que não, eles já largaram essa ideia faz tempo. Já largaram os Dark Games também, que não tem mais Dark Duel, né? Que alguém perde, toma punição. Isso já largaram também. Então você vê a inconsistência de ideias, cara. Eles não sabem o que estão fazendo. E aí o Gyoji X, que tinha um potencial para ser um anime com temas interessantes, pega um tema super genérico que é bem contra o mal. Parabéns. Enfim, super desinteressante, mas pode ficar pior. Porque além de ter esse arco da Sociedade da Luz, você tem um arco paralelo de um torneio, que é só uma desculpa para eles enfiarem episódios de duelos aleatórios que não vão levar em nada e só servem pra encher linguiça. Cara, é terrível. É terrível, cara. E os duelos não são bons, cara. Um exemplo da ruindade dos duelos é o combo do Judai de Bubble Man pra comprar duas cartas. Ele, das duas cartas ele compra o Pot of Greed e compra mais duas cartas, porque o deck dele é uma merda. Ele tem que ficar comprando um monte de cartas, senão o deck dele não funciona, cara. Meu Deus, que horrível, cara. Que tortura foi assistir essa segunda temporada, velho. E a parte mais séria da temporada não é boa também. Que consiste no vilão derrotando os caras e fazendo uma lavagem cerebral neles. Pra que eles entrem na seita dele da Sociedade da Luz. Aí fica todo mundo obcecado pela cor branca e falando, não, a gente da Sociedade da Luz, sei lá o que, sei lá o que. Só que isso não leva a nada, tipo... No fim vira um monte de estudante ali convertido, né, pro negócio, mas o pessoal só ignora eles. Tipo, segue a vida normal, sabe? Tipo, tem uns 50 estudantes ali zumbizados ali. Não, beleza, mas vamos pra viagem escolar, que é mais interessante. Ou seja, eles não levam esse plot a sério, não tem consequência nenhuma, cara. Eles viram zumbi e foda-se. E aí, sei lá, toma o torneio rolando aí, só pra ter episódio filler. É horrível, cara. É horrível, cara. Fora que o deck do Saio, que é o vilão, é muito chato de se assistir, que é as cartas rodando e o cara tem que ficar adivinhando. Fala pra carta parar. Se a carta virar pra cima, é bom pra mim. Virar pra baixo, é ruim pra você. Que deixa os duelos extremamente maçantes, cara. É um arco que começou daorinha até, com o Judai tendo um novo rival, que é o Edo, né? Foi um momento legal, né? Um momento também do Kaiser, que o Kaiser é um dos melhores personagens dessa merda. É um dos poucos que salvam. Que ele tem um arco dele de... não, eu vou pras trevas. Que é super bobo esse arco dele de ficando dark, mas é divertido de se assistir, pelo menos. Enfim, essa temporada acaba, não vira nada. Judai salva o dia mais uma vez. E o torneio não tem importância nenhuma. Enfim, vamos seguir. Vamos seguir porque agora é a parte que o GX fica bom, né? O arco da Yubel. E, bom, o arco da Yubel, eu tenho que falar que ele realmente melhora a história. Do episódio 105, olha isso, 105 episódios ruins. Tá, né? Tá louco. Mas a partir do episódio 105, ele começa aquele arco lá do Johan, do O'Brien, né? Os estudantes transferidos. Aí você tem aquele professor novo, né? Que é o Cobra, que quer sugar a energia dos caras pra reviver a Yubel, porque ele tem um filho que morreu, ele quer salvar ele. Tal. É um arco que fica mais dark, mas de uma forma mais interessante. Não é só com... não, se você perder o duelo, sua alma será sugada. Não, você tem personagens com passados mais pesados e tristes. Qual é um exemplo do próprio Cobra, né? Que é um cara que tá fazendo merda, que tá botando em risco a vida de vários estudantes inocentes, mas ele tem um motivo, entre aspas, nobre pra fazer isso, sabe? É um personagem muito interessante, cara. Eu acho que o Cobra é um dos melhores personagens do GX. É um ótimo vilão, tem uma motivação plausível, movimenta muito a história, porque nesse começo de arco você começa toda uma coisa de espionagem, e você tem um rival novo pro Judai, que é o Johan, que tem um deck bem da hora das Crystal Beasts, assim. Então, tipo assim, muita coisa interessante acontecendo. Os duelos melhoram também. O ritmo do anime fica muito bom.
Não para, sabe? Todo episódio vai seguindo a história, mas fica muito sequencial. Não tem duelo bucha aleatório que corta completamente o ritmo. Você sente que os roteiristas estavam querendo melhorar a história, sabe? Parece que eles olharam porque eles tinham feito até agora e falaram assim, caramba, pô, a gente tem que melhorar, né? Tem que chegar em algum ponto aqui da história. A gente tá fazendo, e a gente não tá chegando em lugar nenhum, né? E, pô, o ritmo fica muito bom mesmo. Só que a partir do momento que o Cobra é derrotado, tem o arco que eles vão pra outra dimensão. E aí fica um saco de novo, porque tem um zumbi de duelo. E você fica correndo de zumbi. E fica correndo de um lado pro outro. E é idiota porque é só não duelar com o zumbi. Mas eles duelam. E quem perde vira zumbi. E é um saco. E o GX vira um saco de novo. E aí muita enrolação, tal, sei lá o que. Até que você chega no clímax, né? Que é o Johan contra Johan e o Judai contra Yubel. E o Johan consegue o Rainbow Dragon, que é a carta que faltava pro deck dele ficar completo. E eles conseguem derrotar a Yubel, só que a Yubel puxa o Johan pra outra dimensão. E aí eles têm que salvar o Johan. E esse é o arco que fica, entre aspas, dark de verdade. Porque essa nova dimensão que eles estão, se você perde o duelo, você morre. E o Judai tá obcecado com o Johan, porque o Judai ama o Johan, eles são namorados e tal. E ele quer salvar o Johan a todo custo, ele não tá nem aí. E ele fica, não, eu tenho que salvar o Johan, tenho que salvar o Johan. Minha responsabilidade, tenho que fazer isso. E isso vai dando os amigos dele sendo sequestrados e culpando ele pela obsessão dele. O tema desse arco é todo mundo tem um lado ruim, né? Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Meio que tentando voltar com o negócio da Sociedade da Luz, mas de uma forma mais interessante. E tipo, eu acho interessante a depressão do Judai, né? Que o pessoal ama a depressão do Judai. E eu acho legal ele ficando triste porque ele perdeu os amigos e tal. É realmente uma coisa muito impactante. Mas é muito artificial a forma que isso acontece, sabe? O Judai ele fica super obcecado e os caras vão atrás dele, são capturados e eles são mortos, e aí isso é feito pra irritar o Judai, pra despertar o Rei Supremo, que na verdade ele é o Rei Supremo, sabe? É muito forçado, cara, muito forçado pra ter uma parte dark, dramática, assim, do nada, sabe? E tudo isso nem foi culpa do Judai, sabe? Os amigos dele foram pegos ali e ele não tem nada a ver com isso. E a forma como ele ficou obcecado com o Johan é muito não natural, sabe? Ele fica, tipo, ignorando os amigos, só pensando no Johan, tipo, do nada, cara. Bem que ele gosta muito do Johan, mas, porra, parece que foi muito forçado pra ter essa parte dark do Rei Supremo e tal. Assim. E outra reclamação desse arco é que o Manjomi, a Asuka, o Sho ficam completamente de escanteio nesse arco, ficam completamente apagados para os personagens novos terem destaque. O que é estranho, porque você tem um duelo que é definitivo pro Judai, né? Que é ele voltando a ser uma pessoa boa, ser do bem, né? E esse duelo é tipo entre ele e o O'Brien, que é o personagem que foi apresentado nessa temporada. Por que que não ele e o Manjomi, cara? Sabe, seria emocionalmente muito mais impactante. Que são personagens que estão aí interagindo desde o começo, sabe? Ele simplesmente descarta os personagens raízes, né? Os personagens que estão ali desde sempre. E o Show, ele até parece um pouquinho mais, mas o Show, ele tinha tanta oportunidade de evoluir como personagem, mas ele não evolui, cara. Ele continua o mesmo personagem merdinha. E nesse arco ele foi com uma filosofia de eu vou observar o Judai. Tipo, eu não consigo ajudar ele, mas como eu sou amigo dele, eu vou observar o que ele tá fazendo até o fim. Eu fico, porra, moleque, para de ser inútil. Tenta fazer algo, velho. Que porra de discurso merda é esse, cara? Puta que pariu, velho. Então pra você ver como até no arco que as pessoas consideram bom, tem muita coisa ruim ainda, cara. Isso que é foda, velho. O arco que é melhorzinho, eu concordo, é melhor que Season 1 e 2 inteira disparado, mas ainda não tá bom, tá ligado? Tem momentos bons, mas ainda não tá lá, velho. Ainda não tá lá. Então o Judai é derrotado e ele volta ficando bem. E depois aparece o Kaiser volta, né? E ele tá tipo full dark, full doido, assim. Eu acho muito foda. O cara tá basicamente aceitando que vai morrer jogando cartinha. E é muito da hora. Eu amo o Kaiser. É um personagem super idiota, mas é muito massa. É muito engraçado essa filosofia dele, tipo assim. Não, gente, eu fiquei dark, mas eu sou do bem ainda, tá? Eu não tô sendo manipulado nem nada. Eu só sou dark emo aqui mesmo. E tá tudo bem. Eu acho muito engraçado. E ele tem, tipo, os melhores duelos, né? O duelo dele contra o Johan, possuído pela Yubel, é muito bom.
ele se matando ali. Tipo, é legal ver os personagens morrendo nessa parte. Só que todos eles voltam, né? Tipo, não, eles não estão morrendo, eles só foram pra outra dimensão. Era só uma, era só uma manipulação da Yubel, sabe? Tipo, na hora é legal, mas depois perde todo o peso, né? Quando você lembra que os personagens não vão sofrer grandes consequências, né? Fora o Judai, que ele tem um psicológico abalado, porque quando ele era o Rei Supremo ele fez genocídio, mas... Enfim, a gente chega no fim do arco, o Judai tem que derrotar a Yubel, e era uma carta que ele usava, só que as pessoas se sentiam mal, porque ela era uma namorada possessiva, né? E ele mandou ela pro espaço, e ela ficou sozinha e tal, sei lá o que. E agora tá de volta pra recuperar o seu amado, o Judai, e não vai deixar ninguém chegar perto. Eu gosto da Yubel, é uma personagem super divertida, os duelos dela são muito bons, é um personagem bem legal. Mas é um plot retroativo, né? Tipo, não tinha nenhum sinal disso e eles colocaram agora, sabe? Esse passado. Que outra reclamação que eu tenho com esse arco, que é muito plot do passado que só é abordado agora, porque foi inventado agora, né? Antes disso, o Judai nunca menciona nada de Yubel, nada de carta de espaço, e aí agora começa relevante isso. O Nels também é assim, né? Ele nunca tinha mencionado o Nels, e depois que o Nels aparece, ele fala: Ah, é verdade, eu desenhei o Nels, mandei pro espaço e tal. Tipo, é. Que demonstra o quão pouco planejado o GX foi, né? E aí depois tem a profecia que o Judai é o Rei Supremo e a Yubel fez um negócio ali pra virar um monstro, pra proteger ele e tal. Que é bonitinho até, mas é um negócio que foi inserido do nada, sabe? Essas profecias e tal. E era pra ser só um anime de escola, cara. Olha o tanto de coisa que eles vão inserindo, velho. Vai ficando um amontoado de coisa desorganizada, sabe? Enfim, o Judai se junta com o Yubel, eles fazem as pazes, todo mundo volta. E o Judai entende que o propósito dele e da Yubel é derrotar Darkness, o verdadeiro vilão, o verdadeiro mal. E a gente vai pro último arco. Esse último arco é legalzinho. Eu até gosto desse último arco. Você tem um vilão que é o Darkness, que tá fazendo todo mundo sumir. E o Judai, que tá fundido com a Yubel agora. Ele tá todo fodão, tá todo Ed e tal, sei lá o que. Não chega perto de mim e tal. Ele tem que resolver esse problema. E, cara, o Judai dando tiradinha assim, sendo ignorante, cara, é muito legal, velho. É muito legal esse arco aí. E tem também a parte da formatura, né? Que os personagens clássicos eles vão se formando e vai relembrando momentos do começo e tal. É aquela coisa, sabe? É legal porque a gente passou muito tempo com eles, mas eles não foram muito bem trabalhados. E imagina se tivessem sido, cara. Olha o potencial. Sabe? O potencial de ver um Manjoma evoluindo aos poucos, uma Asuka, um Show. Sabe? O Show poderia ser aquele moleque chorão que ele é no começo. Mas aos poucos ele vai crescendo, ele vai se tornando mais maduro e tal, sabe? E chega agora, a gente relembra, caramba. Olha como os personagens evoluíram, sabe? Então esse arco da formatura tinha um potencial do caralho. E é um bom arco, eu acho um bom arco sem desenvolvimento de personagens, sem ser bem trabalhados. Imagina se fossem, cara. Seria um dos arcos mais lindos da franquia de Yu-Gi-Oh!, sabe? Pô, o episódio do Judai contra o Cronos, cara, foi muito bom. Relembrando o episódio 1. Episódio legal, cara. O Cronos não querendo que ninguém se forme, porque ele vai sentir saudade. Sendo que o Cronos é o cara que era super elitista e não gostava de nenhum aluno, queria só foder eles. Gostava só dos alunos inteligentes aí. E ele não tá querendo que o Judai vá embora no final, cara. Tipo, é um desenvolvimento de personagem interessante, sabe? Mas não foi bem trabalhado durante o anime, infelizmente. Mas ainda assim, o arco de formatura é bem legal. Esses 5, 10 episódios, né? Mas aí a gente volta pro arco do Darkness, e ele é, na verdade, uma força da natureza que representa a humanidade, porque a humanidade é muito ruim e muito mal, blá blá blá, papo furado de vilão, sabe? Tipo, mano, é uns 3 EPs esse vilão, é o vilão final e eles dedicam, tipo, 3 EPs pra ele, cara. Tipo, os caras claramente estavam cansados já. Tipo, acelera isso aí e vamos tornar um anime, sabe? Então, essa quarta temporada tem um arco muito bom com a da formatura, que tem coisas que eu queria mais em GX, que é esse foco na escola, na relação entre os personagens, nos duelos escolares de promoção de rank, essas coisas assim, de formatura. É muito legal esse arco da formatura. Realmente bom, gostei. Mas infelizmente tem que dividir com o arco do Darkness, que é bem sem graça, é bem qualquer coisa, foda-se. Ainda é melhor que o arco da Sociedade da Luz e o arco da... E o começo, né? O comecinho, Seven Stars, é muito melhor que isso. Até porque são 10 episódios, né? O arco da Sociedade da Luz são tipo 50, 60. Puta que pariu,
Que tortura que foi. Mas uma forma meio fraca de fechar a história, né? Que, se você parar pra pensar, normalmente Yu-Gi-Oh! Acaba tendo vilões meio memes, né? Como é o Zork no primeiro lá, horrível aquele arco também, do DM, meu Deus do céu. Mas, se Yu-Gi-Oh! Tem vilões ruins, ele também tem ótimos duelos finais, que é o caso do duelo do Judai contra o Yugi. Sério, esse duelo é muito bom, cara, é muito dinâmico. O Judai invoca um monstro, e o Yugi countera e invoca outro monstro, e o Judai taca trap, e faz outra invocação, e faz predict, negate, pá. Parece um duelo de verdade mesmo, cara. É muito bom. Os dois usando todo o potencial, toda a habilidade do deck deles, sabe? É uns duelos muito bons. Que infelizmente a gente não teve tanto em GX. Isso é uma coisa que eu vou falar. Os duelos de DM, em geral, são mais interessantes que o GX. GX peca nos duelos também. Não só no roteiro, mas nos duelos também. E esse duelo final do GX tem toda a energia dos melhores duelos do DM, cara. É reviravolta toda hora, cara. É muito bom. É muito bom mesmo esse duelo final. E tem a mensagem do Judai, né? Que Judai, você pode voltar a se divertir, né? Você duelou depois de tanta desgraça, sério e tal, enfrentando vilões, agora você pode se divertir. E é uma coisa que eu não abordei muito, mas no arco da Yubel, os caras parece que falam assim que... Parece que eles culpam o Judai por ser infantil, sendo que o Judai ele sempre foi sério, sabe? Ele sempre duelou pra vencer, ele nunca ficou brincando no duelo, zoando em duelos sérios, sabe? Duelos que era pra salvar o mundo. Então os caras querem culpar o Judai por ser infantil, eu acho bem besta, sabe? Nesse arco da Yubel também. E outra coisa é que o pessoal fala assim, o Judai, esse arco dele é o amadurecimento, ele virando adulto. E eu achava que isso era uma interpretação que as pessoas tinham percebido assistindo GX. Mas não, é uma coisa que GX fala abertamente. Judai, você passou por sofrimento e está virando adulto. Sabe, é muito jogado na sua cara. Eu achei que era uma coisa mais sutil e poética, sabe? O Judai virando adulto. E não, é uma coisa bem escancarada, jogada, falada. O que deixa a mensagem um pouco mais fraca, né? Então vamos recapitular a minha experiência. Tem 30 episódios meia boca, com comédia bem mais ou menos. Depois tem uns 20 episódios de um arco horrível, completamente inconsistente. Depois tem mais 60 episódios. 50, não, 50 episódios de um arco super arrastado, tenebroso, chato, horrível, duelos ruins. E nisso você já foi 105 episódios ruins, né? 104 episódios meia boca. Não, tem um episódio bom ou outro aí, né? Você fala que 104 episódios ruins é exagero, mas tipo assim, 104 epi e o anime tá muito ruim. Com alguns momentos bons, mas tipo, no geral, muito ruim o anime. Em 104 episódios. Olha essa experiência, olha esse sofrimento. Beleza. Aí começa a melhorar e tal. E você tem um arco mais interessante. Mas depois de uns 10 epi, tem uns 10 epi chatinho, assim. Tem uns 15 meio estranho. Tem momentos mais chatinhos, mas que tem um final interessante, então comparado a tudo que veio antes, apesar de não achar tão bom como as pessoas acham. E esse tem um arco final que tem algumas ideias interessantes, bons momentos, mas com uma conclusão meio meia boca, meio cansada, sabe? E um bom final, né? Um bom duelo final ali só pra fechar. Então a experiência de vez em quando é boa, mas predominantemente ruim, cansativa, fraca, sem foco nenhum, sabe? E eu me pergunto, qual que é a mensagem de GX? O que eu tiro disso? É bem contra o mal? O que eu tiro disso? Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. E você tem que crescer, passar por momentos difíceis, a vida não é só diversão, mas você tem que se divertir também. Sabe, um monte de mensagem desconexa. Essa mensagem do se tornar adulto e voltar a se divertir depois de ter passado por muito sofrimento, eu acho muito boa, cara. Eu acho muito boa. Só que o anime decide que essa é a mensagem muito tarde, cara. Tinha que ser antes, sabe? E conecta com o tema da escola. Não sei, cara. É tanto potencial, sabe? Mas enfim, eu acho que eles estavam perdidos. Eles vão fazer coisas melhores nos animes posteriores. Mas apesar de todo o amor que as pessoas têm pelo GX, apesar de toda nostalgia, eu não gostei. Eu acho que é um anime ruim. É um anime que tem momentos bons. É um anime que eles tentaram
melhorar ele com o tempo, mas não chega a ser um anime bom. Chega a ser um anime ok, no máximo. O que é uma pena, porque eu sou fã de Yu-Gi-Oh! E eu queria achar GX uma boa temporada, mas eu acho uma temporada ruim e a pior temporada de todos do card game original. Mas nada contra as pessoas gostarem e tal. Tipo, é uma temporada icônica, sabe? Os heroes são icônicos. O Judai é um personagem super carismático. Manjomi é um personagem muito bom também. Kaiser, Cronos, sabe? Tem coisas boas, mas no geral, cara, foi uma experiência cansativa e bem chata, viu? Eu não recomendo Yu-Gi-Oh! X pra ninguém. Mas é isso, galera. Essa foi a minha experiência. Infelizmente negativa. Mas se vocês gostam, respeito a opinião de vocês. Tudo bem. Vocês gostam ou não gostam, segue a vida, né? Mas olha como a experiência que eu tive com o Yu-Gi-Oh! GX foi especial, cara. E eu falei de maneira fluida aqui durante 1 hora, sem texto nenhum, o que eu achei do anime, cara. Porque Yu-Gi-Oh! Eu não costumo ter muita opinião formada quando eu assisto. Eu assisto e depois eu tipo, cara, sei lá. Não sei exatamente o quanto eu gostei. Mas de X, a opinião ficou muito clara na minha mente enquanto eu assistia, cara. Sabe, eu entendia exatamente o que eu achava bom e o que eu achava ruim no anime. Bizarro isso, cara, bizarro. Minha opinião veio formada automaticamente, sabe? Mas, sei lá, eu achei divertido gravar esse vídeo. Foi um vídeo bem negativo, né? Me desculpa os fãs de Yu-Gi-Oh! GX. Eu não quis cagar na cabeça de vocês, mas foi um vídeo sincero, tá? Realmente é isso que eu acho. E eu não quero mentir pra agradar a fanbase, tá? Mas, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Puta que pariu, se você assistiu o vídeo até aqui, parabéns. E nós vamos ficando por aqui. E se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu gotcha, beleza? Falou!